Fala galera, eu sou o JP Investidor e esse é o Investidor Iniciante, o seu canal de investimentos. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre fundos imobiliários, o que são, como investir, quais tipos existem. Se você gostou do conteúdo, já deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e fica até o final do vídeo porque eu tenho um bônus para vocês. Vou estar contando qual tipo de fundo imobiliário mais compensa investir. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo! O que são fundos imobiliários, pessoal? Fundos imobiliários nada mais são do que papéis negociados na nossa bolsa e com lastro, com ligação ao mercado imobiliário, pessoal. Investindo em fundos imobiliários, a gente tem uma maneira fácil e descomplicada de investir em imóveis, certo? Uma vez que todo o dinheiro que você está colocando no fundo, ele é gerido por um gestor especializado naquele segmento do fundo, certo? Então você está colocando seu dinheiro na mão de uma pessoa que entende sobre aquele assunto, se é um fundo de logística, é um cara que ele entende de logística, lajes corporativos, a gente vai ter N fundos aí, beleza? E essas pessoas, elas são especializadas nesse segmento, ou seja, é muito mais fácil para um gestor especializado gerir um fundo do que uma pessoa sem conhecimento, certo? E uma outra grande vantagem que a gente tem ao investir em fundos imobiliários é justamente a variação de imóveis, a variação geográfica. Ou seja, com uma única cota de fundo imobiliário é possível investir em 10, 12, 14 imóveis de acordo com o portfólio do fundo que você está investindo, E além disso, esses imóveis podem ter diferentes locatários, estarem em diferentes estados do Brasil, o que aumenta muito a sua gama de ocupação do imóvel, ou seja, raramente esse imóvel vai estar vago, vai estar com taxa de vagância, o que garante muitas vezes o pagamento do seu aluguel em dia, o pagamento dos seus dividendos. Então, fundos imobiliários, se alguém te perguntar a partir de hoje, nada mais são do que papéis negociados em bolsa com lastro no mercado imobiliário. Como investir em fundos imobiliários, pessoal? Como eu disse, eles são negociados aí no mesmo ambiente que as ações, certo? Então você abre a conta numa corretora, vai lá no seu home broker, escolhe o seu fundo e faz a compra. Muito simples, só que existe um detalhe crucial nisso tudo. A avaliação e conhecimento do ativo que você está comprando. Essa regra aí, pessoal, ela serve tanto para fundos imobiliários, tanto quanto para ações, tanto quanto para uma bala que você comprar. Você precisa saber exatamente o que você está comprando, certo? E isso é uma das leis do Warren Buffett. Se você não conhece o Warren Buffett, é um dos maiores investidores do mundo, certo? E essa regra é muito válida. E se vocês quiserem um vídeo de como avaliar um fundo imobiliário, vocês deixam aqui no comentário para mim que eu preparo esse vídeo para vocês. Então agora a gente já sabe o que são FIs, já sabe como investir neles. Então vamos agora ver aí quais são os tipos de fundos imobiliários que a gente tem dentro do nosso mercado. Basicamente, pessoal, a gente tem aí 5 tipos de fundos imobiliários e a gente vai conhecer e falar sobre cada um deles agora. O primeiro são fundos de tijolos, como o próprio nome já diz, São fundos aí que eles têm compra, aquisição de imóveis físicos com fim de locação, Um exemplo aí de fundos de tijolos. A gente tem fundos de logística, fundos de hospitais, fundos de escolas, fundos de lajes corporativos, que são os famosos prédios, Esses são todos aí fundos de tijolos. É o primeiro tipo que eu vim falar para vocês. Segundo tipo de fundo imobiliário, pessoal, são os fundos de papéis. João, como assim fundos de papéis? Esses fundos, pessoal, eles compram os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Eles também compram as letras de negociações imobiliárias. Esse segundo aí, eles são bem similares ao que a gente tem a renda fixa, certo? Tem um padrão muito parecido, só que eles são amarrados a segmentos imobiliários. Então esses fundos de papéis, eles compram esses certificados de recebíveis imobiliários, Muitas vezes financiamentos, aplicações destinadas ao mercado imobiliário, eles têm posse dessas cotas, investem dinheiro e recebem os lucros da mesma maneira que os fundos de tijolos fazem e distribuem esses lucros para os seus acionistas, certo? Então esses são os dividendos, o aluguel mensal que os fundos pagam. E agora a gente vai para o terceiro tipo de fundo imobiliário.
Terceiro tipo de fundo imobiliário, pessoal, são os fundos híbridos. Esses fundos aí nada mais eles combinam do que um ou mais tipos de fundos imobiliários, certo? Então é um fundo que ele vai normalmente ser um fundo de papel e um fundo de tijolo ao mesmo tempo. Quarto tipo de fundo imobiliário, pessoal, são os fundos de desenvolvimento. Esses fundos aí, eles normalmente destinam seus recursos à compra de lotes, loteamentos, imóveis, constrói imóveis, estão ligados ao desenvolvimento imobiliário. E esse fundo aí eu gostaria de deixar um asterisco aí para vocês, chamar a atenção. Se você quer investir em fundos de desenvolvimento, é muito importante que você conheça o portfólio do fundo, porque esses fundos especificamente, eles têm fase de desenvolvimento, fase de investimento e fase de desinvestimento, certo? Então, se você acabar investindo nesse fundo na fase de desinvestimento, ele já vai estar pagando seus dividendos e, consequentemente, perdendo um pouco do seu valor de mercado, beleza? Então, fica essa atenção, esse foi o quarto tipo de fundo imobiliário que eu vim falar para vocês. Quinto tipo de fundo imobiliário, pessoal, são os FOFs, fundos de fundos. Isso mesmo, pessoal, um fundo que compra cotas de outros fundos. Quando você escolher um FOF, pessoal, é muito importante você se atentar ao portfólio desse FOF, quais são os fundos que ele investe, quais são os fundos que ele está aplicando dinheiro, porque quando você adquire um FOF, você também passa a adquirir cotas de todos esses fundos, beleza? Esse foi o quinto e último tipo de fundo imobiliário que eu vim trazer para vocês. Então a gente tem 5 tipos, são eles: fundos de tijolos, fundos de papel, fundos híbridos, fundos de desenvolvimento e os FOFs, fundos de fundos. E se você ficou até aqui, eu tenho uma surpresa no vídeo para vocês, que é justamente estar dizendo qual tipo de fundo compensa mais estar investindo. E antes de eu contar para vocês, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, que assim você apoia o nosso trabalho. Será que existe algum tipo de fundo imobiliário que mais compensa investir? Galera, vai depender muito da sua estratégia, vai depender muito do seu portfólio, mas fato é, se você é um investidor iniciante, se você está chegando no mercado, tem 2 tipos que, na minha opinião, são muito melhores para você estar investindo. O primeiro deles é os FOFs, que são fundos de fundos, com uma única cota, você consegue abraçar vários fundos imobiliários. Ou seja, estou começando a investir, não tenho capital para investir em muitos fundos. Como eu me exponho mais ao mercado? Adquirir uma cota de um FOF, a qual eu estudei, eu avaliei bastante, assim eu me exponho ao maior número de fundos imobiliários, sendo iniciante. O segundo tipo, galera, que para mim ele é bem melhor também se você é um iniciante, são os fundos de tijolos. Por que os fundos de tijolos são tão interessantes para o iniciante? Porque se você está chegando no mercado imobiliário, pessoal, muitas vezes você vai ver, por exemplo, próximo à minha casa a gente tem um segmento logístico muito forte, a gente tem vários galpões logísticos que pertencem a fundos. Então eu consigo visualmente estar passando nesses galpões, não preciso entrar, avaliar se eles estão locados, avaliar o estado, a integridade física daqueles galpões, conservação, certo? Isso tudo me ajuda a avaliar um fundo imobiliário. Então, na minha concepção, fundos de tijolos e os FOFs, para você que está chegando no mercado, são as melhores opções para você estar começando, beleza? E como eu disse, existe um fundo melhor que o outro? Cara, vai depender da sua concepção, da sua avaliação e da sua estratégia. E se você quer saber como avaliar fundos imobiliários, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo para vocês. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até mais, um grande abraço, pessoal. Tamo junto!